Então, um bom dia a todos. Inicialmente, então, eu submeto a apreciação dos eminentes pares, a ata da sessão plenária de número 8.670, realizada, então, ontem, 12 de fevereiro, ou melhor, desculpe. Tá errado, vou corrigir. É 12 de março. Se tem alguma retificação, algum adendo a ser feito. Não havendo manifestação, então dou-a por aprovado. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista o processo número 2227, item 2.1 da pauta física. Apresentação nada, né? Vou chegar agora em cima da hora. Fazer isso aqui mesmo, né? Aqui é um pedido de sustentação oral e preferência de julgamento. Apenas só preferência. Só preferência, desculpe, só preferência de julgamento. É o processo pautado do processo físico 2.2, de número 6325, prestação de contas do Partido Político e Exercício Financeiro de 2013, do DEM, Partido Democratas de Mato Grosso, requerente Júlio José de Campos, Adriane Natalina da Silva Nascimento, de relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual de partido político, relativas ao exercício de 2013 do Partido Democratas, Diretório Regional em Mato Grosso, DEM. As contas foram apresentadas em 28 de abril de 2014, portanto, tempestivamente. Conforme certidão de folhas 349, não houve impugnação ao edital que publicou o balanço patrimonial da agremiação, referente ao exercício de 2013. Relatório técnico preliminar das folhas. Devidamente intimada, a agremiação manifestou-se. No primeiro parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas. Intimado, o Diretório Regional do DEM apresentou nova manifestação às folhas 470 e 505. No segundo parecer técnico conclusivo, opinou mais uma vez pela desaprovação. O partido veio novamente aos autos e apresentou a manifestação de folhas 521 e 534. No terceiro parecer técnico conclusivo, a CCIA apresentou sua opinião definitiva pela desaprovação das contas anuais do DEM, exercício 2013. Foi dada mais uma oportunidade para o partido se manifestar, e ele assim o fez na petição de folhas 553 e 587. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pela desaprovação das contas com sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de um mês. É o relatório. Acolho, então, o parecer da douta Procuradoria. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Ratificado o parecer, a palavra retorna à douta relatora. O julgamento dessa prestação de contas, exercício 2013, no seu mérito, deve ser feito à luz das disposições da Resolução TSE número 21.841 de 2004, por expressa determinação do inciso 1 do parágrafo 3º da Resolução TSE 23.546 de 2017. De início, é necessário ressaltar que, além da apresentação da peça inicial da prestação de contas, oportunidade na qual a agremiação deveria ter trazido todos os documentos indispensáveis à sua análise,
O Partido Democratas e seus representantes legais ainda tiveram outras 4 chances para manifestação nesse processo, pelo que se vê que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados, efetivamente. Ainda assim, segundo a CCIA, conforme o último parecer técnico conclusivo lançado nos autos, restaram não sanadas as seguintes irregularidades. Item 2.1. Existem 3 livros-razão referente a estas contas anuais. O terceiro livro-razão, apresentado pelo partido, restou sem justificativa. A substituição indiscriminada dos livros-razão, como fez o prestador, resulta numa apuração diferente do saldo final do exercício. Ocorre que o saldo final do exercício em análise 2013 é o saldo inicial do exercício seguinte. Daí que aceitar a substituição do livro-razão pode implicar em desvirtuamento das contas de exercícios posteriores, levando-se em consideração o princípio contábil da continuidade. Deste modo, a conduta do partido coloca em xeque a confiabilidade não só destas contas, como também das contas dos exercícios subsequentes. Item 2.2. A agremiação não logrou êxito em comprovar que a despesa com o fornecedor WE Comércio de Telefone e Equipamento Limitada pertence ao exercício de 2013. O partido demonstrou ter pago 2 parcelas no exercício de 2012, mas não provou ter pago a última parcela, como alegado, pelo que não se justifica a contabilização da despesa no exercício de 2013. Não havendo comprovação de que o gasto pertence ao exercício em análise ou que tenha sido liquidado em 2013, não há razão alguma para ele aparecer na prestação de contas. Houve divergência entre o valor dos recursos do fundo partidário registrado na prestação de contas em relação ao valor efetivamente repassado pelo diretório. Apesar da quantia ser irrisória, necessário registrar que a agremiação não apresentou qualquer justificativa quanto à irregularidade. Item 2.4. Não obstante a CCIA tenha entendido como mera irregularidade formal, fato é que se constatou a ausência de aplicação de recursos do fundo partidário na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e educação política. O Diretório Regional do DEM somente se eximiria de tal obrigação na hipótese do respectivo Diretório Nacional ter aplicado diretamente o percentual mínimo, mas isso não aconteceu neste caso concreto, conforme se observa as folhas 392. Item 2.5. O partido descumpriu sem justificativa plausível a regra do inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096/95, cuja redação, à época do exercício 2013, estabelecia a aplicação de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção da participação política das mulheres. Uma vez detectada tal irregularidade, é necessário dizer que não é possível aplicar, neste caso concreto, a sanção do parágrafo 5º do mesmo artigo 44, uma vez que se trata de norma jurídica com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, a qual não retroage. Portanto, diante de tais impropriedades não regularizadas justificadas pelo partido, é de se aplicar na espécie a regra da linha A, do inciso 3 do artigo 24 da Resolução TSE nº 21.841, de 2004, que impõe a desaprovação quando constatadas falhas, omissões ou irregularidades que comprometem a regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas. Com essas considerações e em parcial harmonia com o parecer ministerial, desaprova as contas anuais do Diretório Regional do Democratas, em Mato Grosso, referentes ao exercício 2013, pelo que determina a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, com fundamento no inciso 4 do artigo 28 da Resolução TSE nº 21.841 de 2004. É como voto. Colho, então, o voto do doutor Antônio Veloso Peleja. Com a relatora. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Com a relatora. Doutor Jackson. Excelência, com a relatora. Padre Sebastião Barbosa. Com a relatora. Ricardo Gomes. Com a relatora. Eu anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido dos Democratas referente ao exercício 2013, nos termos do voto da doutora relatora em consonância com o parecer ministerial.
Anuncio, então, o próximo processo, 2.3 da pauta física, processo número 966, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, cargo de prefeito, difamação, injúria, propaganda eleitoral, eleições 2012. Recorrente Adolfo Graça de Oliveira e Aparecido dos Santos Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral, de relatoria do Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior, que está com a palavra. Senhor presidente, só fazer uma pontuação. Há uma miríade de documentos, só que atentem aí que são o terceiro e o quinto, novo relatório e novo voto, tá? Porque houve um julgamento anterior e ocorreu a anulação da sentença e o sistema ele continuou aqui com esses documentos. Então é o terceiro, o novo relatório, e o quinto, que é o novo voto. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Adolfo Graça de Oliveira e Aparecida dos Santos Silva contra sentença prolatada pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que os condenou a pena de 10 meses e 20 dias de detenção e ao pagamento de 50 dias multa, e a 5 meses e 10 dias de detenção e ao pagamento de 33 dias multa, respectivamente. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviço à comunidade. Em síntese, para melhor alocar os fatos, o Ministério Público Eleitoral ofertou denúncia contra os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, difamação e injúria, porque na campanha eleitoral de 2012, o candidato Adolfo Graça e Aparecida dos Santos, então presidente do Diretório Municipal do Partido Pátria Livre, PPL, ofenderam as honras objetiva e subjetiva do candidato Mauro Mendes Ferreira, durante a propaganda eleitoral gratuita. Proferiu-se sentença condenatória, anulada pelo Acórdão 25524, para que fossem renovados os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento. Após o retorno ao juiz de origem, a tramitação processual foi retomada a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo sido colhidos os interrogatórios dos acusados e prolatada a sentença condenatória. Em razões recursais, alegam os acusados a atipicidade das condutas, porque não haveria qualquer imputação deles contra Mauro Mendes, mas apenas a divulgação de uma notícia que já havia sido veiculada em sites de internet. Defendem procedência da acusação para que sejam absolvidos com base no artigo 386, 3, 5 e 7 do Código de Processo Penal. Asseveram a existência de erros na realização da dosimetria da pena em razão do não cabimento de causa de aumento de pena prevista no 327.3 do Código Eleitoral e da incorreta aplicação da pena prevista no artigo 326 do mesmo Código e da incorreta fixação dos dias multa. Pugnam pelo provimento do recurso. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral contestou as teses apresentadas pelos recorrentes e requereu o desprovimento do recurso eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja reformada a sentença no que se refere à pena aplicada em relação ao artigo 326 do Código Eleitoral. É como voto, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Parecer da Procuradoria. Senhor presidente, apenas gostaria de ressaltar que, tendo conhecimento deste feito colocado em pauta, me deparei com a necessidade de realizar uma análise da prescrição. Contudo, após bem identificar todas as datas relacionadas ao fato e as causas interruptivas da prescrição, levando-se em consideração a pena em abstrato do delito em comento, e principalmente a pena hora fixada em primeiro grau, é que, nada obstante a razoável dúvida que surge, a prescrição ela pode ser afastada, tal qual, a apreciação das datas já realizadas. Nesse sentido, então, com relação ao mérito, em deferência à análise de provas realizada por minha antecessora, eu ratifico o parecer escrito pelo provimento parcial. Desprovimento parcial, desculpa.
Então, retorna o doutor relator. Meu presidente, o assunto discutido nestes autos refere-se à denúncia ofertada contra os recorrentes, que na qualidade de candidato ao cargo de prefeito de Cuiabá e de presidente do diretório estadual do PPL, respectivamente, teriam praticado crimes de injúria e difamação contra Mauro Mendes, também candidato ao cargo de prefeito, durante a realização de propaganda eleitoral eleições 2002. Adolfo Grassi teria sugerido que a traição cometida por Mauro Mendes contra Pedro Taques, ao ter se aliado ao senador Blairo Maggi, além de, abre aspas, estar fazendo uso de seu poderio econômico junto à Justiça Eleitoral para tentar silenciar as críticas que lhes foram dirigidas durante o pleito, entre parênteses, dando a entender que poderia estar havendo uma suposta corrupção judiciária eleitoral. Fecha parênteses. Esse é um trecho da denúncia ofertado pelo Ministério Público. Segundo a degravação, assim se expressou o candidato Adolfo Grassi em propaganda eleitoral, palavras que o Ministério Público erigiu como condutas típicas. Abre aspas. Um dos meus concorrentes tem usado toda a forma truculenta e o poder de sua riqueza para tentar impedir que eu fale a verdade, que ele quer esconder. Verdades como o fato inegável de que Mauro Mendes traiu politicamente o senador Pedro Taques, quando como Blairo Maggi, o senador que ele acusava ser chefe de quadrilha nas eleições de 2010. Hoje, Mauro Mendes, Pedro Taques, Blairo Maggi e até o Chico Galindo, que Mauro Mendes acusado de estar afundando Cuiabá num caos, estão juntos em um palanque, fecha aspas, folhas 30. Percebe-se que, em razão do conjunto probatório existente, os recorrentes não negaram a existência das alegações contra o adversário Mauro Mendes, mas asseveraram a inexistência de dolo específico para a prática da injúria ou da calúnia, porquanto teriam, injúria ou da difamação, conforme foi tipificado em relação eu mantive essa tipificação mesmo porque a emendácio libere, em segundo grau, há uma súmula vedando esse proceder. Tá? Então, entende-se aqui difamação. Porquanto teriam apenas citado os fatos noticiados em matérias divulgadas em sítios eletrônicos. Pois bem, a configuração dos crimes contra a honra é bastante fluida, porque, abre aspas, a honra é um dos bens jurídicos mais sutis e mais difíceis de apreender do ponto de vista jurídico penal. Isso se deve, sobretudo, à sua relativização. A existência de um ataque à honra depende dos mais diversos imponderáveis, da sensibilidade, do grau de formação, da situação tanto do sujeito passivo como do ativo e também das relações recíprocas entre ambos, assim como das circunstâncias do fato. A honra é um valor moral e social da pessoa, inerente à dignidade humana e, com a tipificação, busca-se preservar a pretensão de respeito à própria personalidade. Trata-se de um bem jurídico que inclui o valor pessoal ou interior de cada indivíduo, com foco em sua dignidade, quanto à sua própria reputação ou consideração social exterior. Especificamente, quanto à injúria, do que se depreende ter sido chamado de traidor, a doutrina considera que ela é a manifestação de um conceito ou pensamento que importe ultraje, menoscabo ou vilipêndio contra alguém. Na sua essência, a injúria é a manifestação de desrespeito e desprezo, um juízo de valor depreciativo capaz de ofender a honra da vítima. A ofensa foi proferida durante a propaganda eleitoral, o que, ao menos em tese, caracteriza o ilícito conforme a descrição literal do artigo 326 do Código Eleitoral. É necessário verificar se a expressão traidor está incerta na crítica autorizada pelo ordenamento jurídico, notadamente em se tratando de um pleito eleitoral, ou se ultrapassa tal linde a ponto de se constituir um crime. Sabe-se que, durante o pleito, os ânimos se acirram, mas não é certo dizer que isso confere uma liberdade para o cometimento de impropriedades, sob o manto de tal alegação. Contudo, há a esfera cível, indenizatória, e a cível eleitoral, propaganda irregular, nas quais os fatos podem encontrar respostas adequadas do aparato estatal judiciário. Em nível penal, os fatos que configurarem o crime devem ser apenados, considerando-se os elementos subjetivos da conduta e os aspectos íncitos ao cenário eleitoral. Sabe-se que a Constituição Federal de 88, no viés de garantir a redemocratização e a superar os traumas sensórios do período histórico imediatamente anterior, ampliou sobremaneira as liberdades comunicativas. A liberdade de expressão está incrustada na primeira dimensão de direitos humanos e é vital no desenvolvimento e na consolidação da democracia.
O sistema constitucional protetivo está consagrado em inúmeros tópicos resguardados por cláusula pétrea, como no artigo 5º, incisos 4º, 6, 9, 14 e 5, respectivamente, de liberdade de manifestação do pensamento, de consciência e crença, expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, amplo acesso à informação e direito de resposta. Ainda, a cláusula segundo a qual a liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Ela é garantida pelo artigo 220 da Constituição Federal. Além do mais, veda-se toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Todos esses dispositivos acima citados podem ser congregados sobre o palio da liberdade de expressão, de maneira porque se interagem e complementam-se, formando o sistema constitucional de liberdade de expressão, que tem por fundamentos a busca da verdade, a realização da democracia e a garantia da dignidade humana. No âmbito da Suprema Corte Brasileira, destaca-se a declaração da não recepção da Lei da Imprensa pela ADPF 130, ocasião em que se salientou o papel essencial da liberdade de expressão na democracia e sua posição preferencial no sistema constitucional. De igual sorte, na ADI 4451, a Corte declarou a inconstitucionalidade das restrições impostas pela legislação eleitoral ao humor envolvendo candidatos e partidos à emissão de críticas pelas emissoras de TV e rádio nesse período, ao declarar que as manifestações humorísticas constituem exercício de liberdade de expressão e que esta assegura o direito de criticar figuras públicas e autoridades estatais, ainda que em tom áspero, contundente, irônico ou irrelevante. Salienta ainda que o período eleitoral não justifica qualquer abrandamento na garantia da liberdade de expressão. Destaca-se, pois, um esforço do legislador e do judiciário em sua instância suprema no sentido de sobrelevar um direito fundamental, que até então era alijado de efetiva proteção. A Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que há uma dupla face na garantia da liberdade de expressão: a de garantir o acesso à informação e à opinião alheia, direito de toda a coletividade a ter acesso ao conteúdo da obra, e a possibilidade de emitir as próprias opiniões e disseminar informações. Nesse sentido, há uma presunção de que todas as formas de expressão estariam incluídas no âmbito de proteção do direito, independentemente de seu conteúdo. O escopo é garantir que o Estado permaneça neutro, não obstante, essa presunção possa ser afastada no caso concreto. Contudo, como todo direito fundamental, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e pode ser limitado, sendo consenso a doutrina do limite dos limites, segundo a qual se deve destacar para que haja limitação: respeito ao princípio da reserva legal, objetivo de proteção de outros interesses e valores constitucionalmente tutelados de elevado valor axiológico, o que pode identificar como cumprimento ao princípio da legitimidade e observância da regra da proporcionalidade. No que nos interessa, pontua Aline Osório, na referida obra já citada nas notas de rodapé, Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, que, mesmo nos casos de utilização abusiva do direito, a proteção deve atuar no sentido de prescrever: 1. A adoção de remédios ou sanções a posteriori, não envolvendo a censura da informação ou opinião. 2. A preferência por remédios ou meios de reparação que aumentem o potencial informativo e o debate público, como o direito de resposta ou mesmo a retratação pública. 3. A fixação de indenizações pecuniárias, se ambos os dois anteriores não sejam suficientes para promover a reparação. A propaganda negativa, que é aquela dura, mordaz, espinhosa e ácida, é peça essencial ao debate democrático. A doutrina salienta que não é profícua a limitação dessa propaganda, mesmo porque elas fazem parte da estratégia dos candidatos para desqualificar seus oponentes, destacando defeitos, pontos fracos e manchas biográficas. Contudo, não pode haver a inversão da modalidade de propaganda, caso em que ela deverá ser cooptada. E a Aline, ela pontua, vou só ler aqui porque é bastante pontual. É claro que uma campanha feita exclusivamente com base em propaganda negativa não cumpriria sua missão de informar os cidadãos a respeito das plataformas e propostas essenciais à decisão de tomada de voto. No entanto, alguma dose de propaganda negativa, mais do que inevitável, é benéfica ao processo democrático. Afinal, por meio da
crítica à figura dos candidatos, os eleitores têm acesso a um quadro mais completo das opções políticas. Considerações a respeito do caráter, da idoneidade e da trajetória dos políticos não são indiferentes ou relevantes para o eleitorado e fazem parte do leque de informações legitimamente utilizadas na definição do voto. O ministro Luiz Fux, Carlos Eduardo Frazão e Frederica Alvim pontuam no mesmo sentido, e eles falam justamente do caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais, que exige maior deferência às liberdades de expressão e de pensamento. Recomenda-se, então, a intervenção mínima do judiciário nas manifestações próprias da vida democrática e do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão. A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada por óbvias razões. Os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo, sem que isso implique, em linha de princípio, violação às normas que regulam a paridade da disputa. Pois bem, a não vedação à propaganda negativa estimula o debate público e amplia o fluxo de informações. A política é essencialmente conflitiva e a propaganda negativa é útil para permitir a contraposição de opções, opiniões e pontos de vista. No âmbito do TSE, nas eleições de 2014, notaram-se posicionamentos divergentes. Ora mais maleável, em se tratando de direito de resposta pertinente à propaganda eleitoral, propaganda negativa, ora mais rígido. Na representação 143 e 175, traçou-se a linha mais flexível no sentido da admissibilidade da propaganda negativa. No item 2 aí, ele pontua o seguinte: o direito de resposta não se presta a rebater a liberdade de expressão e de opinião, que são inerentes à crítica política e ao debate eleitoral. E ele fala aqui no fato sabidamente inverídico. Nota-se que o julgado da Corte Maior Eleitoral faz menção ao fato sabidamente inverídico. E um dos argumentos dos recorrentes é que eles reproduziram notícias de sítios eletrônicos e realmente verifica as folhas 6667 e 68/69 dos sítios RD News e Prosa e Política, matérias que coadunam com tal alegação, porque antes da propaganda eleitoral houve essas manifestações nesses sítios eletrônicos. Por sua vez, continuando aqui a análise da manifestação do TSE, uma mais admissível, e na reclamação 165865, envolvendo nas eleições de 2014 a candidata à presidência, Dilma Rousseff e Aécio Neves, de início, o ministro Admar Gonzaga, se tratando de propaganda negativa, ele votou pelo indeferimento do pleito, sob o argumento de que, apesar da acidez da informação, ela era inerente ao debate público, bem como não era papel da Justiça Eleitoral intrometer-se no debate de ideias e contestações, a ponto de colocar-se em substituição aos protagonistas do certame democrático. Contudo, a reversão do entendimento adveio com o voto do ministro Dias Toffoli, segundo o qual a propaganda tem que ser programática e propositiva, sendo que os debates podem ser duros, mas limitados aos programas e às políticas públicas. Tá? Vou poupar da leitura porque eu já sintetizei. Destaque-se que essa decisão foi adotada em sede de propaganda eleitoral e, apesar de ser importante, porque vai de encontro à posição doutrinária e jurisprudencial acima exposta, com a qual coaduno, sua análise deve ser circunscrita ao âmbito civil, sendo que no criminal outras nuances devem ser consideradas. A própria caracterização dos crimes de injúria e difamação é diferenciada, pelo fato de que essas ofensas e as honras subjetiva e objetiva hão de ter uma interpretação inata ao debate eleitoral, porque nele insere-se a dialética própria ao regime democrático. É verdade sabida ser inevitável os contrastes aflorarem na campanha, mas eles têm que ser tolerados. A criminalização é a última ratio, o último instrumento utilizado pelo Estado em situações de punição por condutas castigáveis, devendo-se a ele recorrer apenas quando não seja possível a aplicação de outro tipo de direito, civil eleitoral ou indenização civil, isso sob pena de só sobrar a liberdade de expressão. Eu cito o Procurador Regional da República, eleitoralista José Jairo Gomes, que ele faz pontuações nesse sentido de que essas aplicações, esses conceitos extraídos do direito penal, eles não têm uma aplicação imediata e rígida na esfera eleitoral,
porque em face de suas atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações desairosas que na vida privada poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva das pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando empregadas no debate político eleitoral. Assim, não são de se estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras e cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática. Mas é preciso convir que, ante a crueza da realidade, nem sempre será possível ao político seguir coerente com seu discurso de campanha ou mesmo pôr em prática seus ideais. É óbvio, igualmente, que em ambiente democrático, os contrastes aflorarão no debate político e ideológico, sobretudo por ocasião da campanha política. Ademais, a crítica, ainda que contundente, faz parte do discurso político, traduzindo a dialética própria do regime democrático, assentado que é no enfrentamento de ideias. Por tudo que foi exposto, o crime de injúria não restou caracterizado pela atipicidade da conduta de ambos os réus. Já em relação à difamação, não encontrei nesses atos, porque são dois. Né? Essa injúria, centrada ali na questão da traição, e a difamação. Na difamação, o Ministério Público faz uma pontual assertiva. Eu não encontrei de forma cristalina, a não ser na denúncia, a afirmação por parte dos réus de que o candidato Mauro Mendes estava, abre aspas, fazendo uso de seu poderio econômico junto à Justiça Eleitoral para tentar silenciar as críticas que lhe foram dirigidas durante o pleito, fecha aspas. A denúncia traz uma ilação, o que fica claro porque, expressamente, em complemento, salienta o promotor eleitoral. Então ele faz essa assertiva, e aí ele complementa, abre aspas, dando a entender que poderia estar havendo uma suposta corrupção no judiciário eleitoral, fecha aspas, folha 4 da denúncia. Na degravação de folhas 30, o mais próximo que se chega é o réu recorrente afirmar, abre aspas, um dos meus concorrentes tem usado de toda forma truculenta e o poder de sua riqueza para tentar impedir que eu fale verdades que ele quer esconder. Fecha aspas. Para que se tipifique o crime em tela, é necessária uma prova mais robusta, mais do que uma presunção, inadmissível para fins penais condenatórios. Portanto, no que se refere a esse outro crime, entendo que uma ilação não é de molde a caracterizar a adequação da conduta ao tipo penal. Com essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso eleitoral interposto por Adolfo Graça de Oliveira e Aparecido dos Santos e Silva para reformar a sentença recorrida e absolver ambos os acusados recorrentes, nos termos do artigo 386, inciso 3 e 7 do Código de Processo Penal. Desta feita, é como voto, senhor presidente. Pois não. Então, o voto do doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jackson. Acompanho o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Ricardo. Doutora Vanessa. Com o relator. O resultado do julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos de voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. Agora anuncio o julgamento em bloco, processo judicial eletrônico, de número 1.1 e 1.2 e 1.3. Sendo eles PJE 060 1051, prestação de contas do candidato cada deputado estadual das eleições de 2018, requerente Jefferson Fernando Costa Nunes, e o 2.2 PJI 060 1344, também prestação de contas, candidato a deputado federal à eleição de 2018, requerente João Renato Alves Bettini, e o 2.3 PJI 060 1404, prestação de contas também de candidato a deputado federal à eleição de 2018, requerente Antônio Carlos de Jesus Fernandes, todos de relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Está com a palavra. Peço permissão a Vossa Excelência, senhor presidente, aos demais
pares dessa corte para sintetizar o voto nos 3 casos, considerando, e também pedindo permissão ao digno Procurador Regional Eleitoral, porque trata-se de um caso corriqueiro aqui em que o candidato apresentou a prestação de contas, não houve impugnação, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação sem ressalva alguma, razão pela qual eu acompanhei, em consonância ao parecer do Ministério Público, eu estou aprovando as contas de ambos, dos 3 candidatos aqui mencionados nos processos. Senhor presidente. Então, em consonância com o parecer, todos os 3, Vossa Excelência está votando pela aprovação das contas, né? Sem ressalva, senhor sem presidente. ressalva. Demais membros estão de acordo? Acordo? Sim. Tem nenhum voto contrário, não, né? Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas dos candidatos, no caso dos 3 processos, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, não havendo outros processos em pauta, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e uma